É isso, galera. Temos aqui 0,19 de queda para o Ibovespa, enquanto o dólar está subindo 0,89. Vamos falar um pouquinho de como o mercado está no dia de hoje. E está sendo um dia surpreendente, eu diria, tá? Primeiro pregão de fevereiro. Antes da gente continuar, claro, deixa o like aí, vamos mendigar like, comenta aí, dá like. Comenta isso, dá like no Peter aí. Enfim, ficou meio estranho isso. Dá um like só, tá? Se inscreve aí, me segue lá no Instagram, @paipeter, entre no Telegram, link na descrição. E também, acho que é isso, né? Enfim, 0,21 de queda para Ibovespa, né? Com baixo volume hoje, né? 4,32 bi. Tem margem ainda para entrar um pouquinho de volume até o final do dia. Mas segundo dia de correção, depois daquela paulada de alta na quinta-feira, tá? 0,25 de queda no nosso querido Ibovespa, sempre ao vivo aqui, mudando bastante coisa. E o nosso dólar, galera, que abriu com alta, né? Chegou a dar uma arrefecida, praticamente zerou, né? Chegou a zerar, né? Agora tá com 0,88 de alta aí, com seus 89 bi de volume, um volume um pouco mais forte do que um mini índice, por exemplo, do que um Ibovespa, tá? Se bem que até que o mini índice tá ok no dia de hoje, né? 152 bi para meio-dia, tá ok, tá? Só que olha lá, antes da gente dar uma olhada em algumas matérias, tá? Eu quero conversar com vocês. A gente vai fazer um vídeo um pouco maior aqui hoje, falar de alguns assuntos, tá? Temos aqui dólar subindo, lógico, recuando agora aqui no ao vivo um pouco, mas Ibovespa cai apenas 0,26 com esse dólar disparando, enquanto nós temos aqui nossas taxas de juros curvas futuras caindo no dia de hoje, tá? A atual aqui, DI1F27, caindo 1%, tá? Se você parar para olhar aqui, vou deixar a tela aí, você pode dar zoom, por exemplo, nós não temos mais nenhuma taxa acima de 15, tá? E nós não temos poucas quedas, tá? É que não dá para fazer isso, né? Eu queria tirar um print aqui, né? Mas enfim, para dar um zoom. Nós temos grandes quedas no dia de hoje dessas taxas futuras de curvas de juros. Temos aqui 1%, 1,18, 1,21, né? A menor queda aqui, 0,27 do ano de 2026, enfim, tá? Tem bastante queda aqui nesses DIs. Olha que engraçado, né? Mesmo com as quedas do DI, nós temos queda de mercado hoje e alta de dólar. Mas o que nós temos como uma sinalização com essa queda aí dos DIs para os próximos dias? Alta, né, galera? Obviamente, nosso Ibovespa ainda tem margem e tempo para positivar no dia de hoje. Esses DIs caindo, obviamente, deixa aí uma terça-feira, uma quarta-feira na nossa cabeça aí de que vai subir o mercado, tá? Na minha opinião, inclusive, né, o dólar sobe, obviamente, por motivos que falaremos daqui a pouco, que são as tarifas de Trump, tá? Mas deve ser um efeito temporário e o Ibovespa segura muito bem, ainda mirando e mantendo aquela tendência lá para os 130 mil pontos que a gente comentou no Morning Call agora há pouco de manhã, tá? Vamos lá, então, até deixei na ordem aqui, tá? Primeiro começando com o mercado de cripto. O mercado de criptomoedas sofre liquidação de 2,18 bilhões de dólares, né? Mas dados sobre stablecoins mantêm expectativas com bull market. E eu não tô inventando, tá, galera? Realmente, sofreu uma grande liquidação. Vou colocar no gráfico de 2 horas para vocês verem, né? Olha lá como deu uma derrocada bem agressiva, para falar a verdade. Nosso Bitcoin, né? 13%, né? Bastante queda, tá? Agora, obviamente, traz um pouco de reação, né? De volta nos 97 mil dólares, tá? Isso é normal, isso acho que é até interessante para aproveitar aí quedas de cotação para uma recompra, né? Gráfico diário até já virando um padrão de inversão, tá bom? Então, atenção aqui para mundo cripto, né? Façam seus aportes, de certa forma até com uma certa pressa para quem for especular. Para a galera do longo prazo, aproveite essas promoçõezinhas aí, entre aspas, né? Tudo vai dar certo, tá bom? Mas só para falar aqui com vocês, então o mercado global de cripto amanheceu em queda na segunda-feira após a imposição de tarifas comerciais ao Canadá, México e China pelos Estados Unidos. Mas olha, não foi só na segunda que caiu, vem caindo, né, com essa notícia aí, tá? De acordo com os dados do CryptoRank, mais de 2,18 bi de dólares em posições em criptomoedas foram liquidadas só nas últimas 24 horas. Esse montante é maior do que quando a crise do Covid explodiu no mundo e mais do que a liquidação da crise da corretora FTX em 2022. Ou seja, até que segurou bem, tá? Bastante liquidação, né? Bastante altcoin sofrendo, mas até que segurou bem. No entanto, o CEO e cofundador da Bybit, Ben Zhou, afirmou em sua conta no X, antigo Twitter, que os números podem estar defasados em relação à realidade do mercado. Receio que a liquidação total real de hoje seja muito maior que 2 bilhões de dólares. Pela minha estimativa, deve ser pelo menos de algo em torno de 8 bilhões
a 10 bilhões, tá? Zoom afirma que há uma limitação dos próprios aplicativos em atualizar os dados por segundo, que pode gerar um atraso na divulgação dos montantes reais, tá? Então, sinceramente falando, pensando em montantes, né, e pensando em norte aqui de mundo cripto, é uma liquidação de oportunidade para você comprar mais. Lembrando, galera, você pode comprar pelo meu link ali na descrição. Você abre conta na OKEx, na Max e na Binance, tá? Eu abriria conta na Max se eu fosse vocês e aproveitaria para aportes em Bitcoin, principalmente, as altcoins que forem dos seus desejos, tá? Tem uma altcoin lá na área de membros, inclusive, que eu falei pra galera que estou comprando e sigo comprando mais um pouquinho nessa liquidação aí de mercado cripto. Aproveitar aí altcoins baratinhas também, tá? Seguindo reto aqui, Trump diz que definitivamente vai impor tarifas a produtos da União Europeia. Em relação ao Reino Unido, Trump não descartou tarifas, mas disse que a situação pode ser resolvida, tá? Então, após impor tarifas ao México, ao Canadá e à China, vou parar meu despertador aqui, o presidente dos Estados Unidos, então, ameaçou fazer o mesmo com a União Europeia e o Reino Unido. Me fala a BBC, o presidente americano disse ontem que tarifas contra a União Europeia definitivamente vão acontecer. Em relação ao Reino Unido, Trump não descartou tarifas, mas disse que a situação pode ser resolvida. No sábado, Trump oficializou essas tarifas, como a gente acabou de falar, tá? E justamente nós temos aí reações de mercado para essas tarifas. E olha, é o que eu falei, galera. Surpreendentemente, o Brasil está segurando até que tranquilo aqui o dia de hoje, tá? Obviamente temos toda uma semana por se formar, mas é bom lembrar que os DIs estão colaborando para o Brasilzão, tá? E Brasil pode ser próximo alvo de tarifaço dos Estados Unidos, alerta ex-FMI e Banco Mundial. Para ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, o Brasil deve se preparar para possíveis sanções e não terá muita margem para retaliar, é óbvio, né? Brasil sempre à mercê dos outros, tá? Isso aqui é obviamente preocupante, mas olhando o mercado no dia de hoje, aparentemente o mercado não está se preocupando tanto assim, tá? Se parar para pensar, tá tudo muito tranquilo, né? Mercados operam em forte queda nesta segunda-feira, mas não é uma forte queda para o Brasil. Após o presidente dos Estados Unidos, aí, Donald Trump, falar das tarifas. Percebam, tarifas afetando todos os mercados. Cripto, Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil até que passa um pouco reto, tá? Era lá o que eles falam, né? A dúvida apenas é como isso vai chegar ao Brasil. Ele pode optar por uma tarifa geral ou por medidas específicas. O nosso pessoal de aço e alumínio tem que estar preocupado agora, tá? O governo brasileiro já estuda possíveis medidas de reciprocidade, como tarifas de retaliação, mas enfrenta limitações em relação à dependência comercial dos Estados Unidos. Imagino que o governo brasileiro esteja fazendo ou já tenha feito o dever de casa de verificar como poderá, né? Jogar tarifas de volta. Ele ressaltou que a OMC, Organização Mundial do Comércio, tem pouca capacidade de mediação no atual cenário. A OMC está, na prática, paralisada como órgão apelativo. O Tribunal de Apelação está incompleto porque os juízes que deveriam ser indicados pelos Estados Unidos não foram nomeados, tá? E é isso. Então, é um momento de certa cautela, mas pelo dia de hoje, não precisa de tanta cautela assim, aparentemente. O Brasil está passando, de certa forma, mais imune, tá? Se a gente parar para olhar o mercado brasileiro e Bovespa no dia de hoje, tá? Nós até temos alguns ativos subindo, por exemplo. E claro, temos algumas grandes quedas, né? Por exemplo, a Azul 4 que caindo 5,87 é uma surpresa, porque nós temos a boa notícia do S&P. E aí pega a galera de calça curta. Temos outros ativos aqui também devolvendo um pouco, como Magalu, como CVC, por exemplo, né? CVC faz até parte, porque na sexta-feira fechou muito bem, então uma correção de CVC é aceitável, mas tirando esses 3 ou 4 ativos, se você colocar a Raia Drogasil aqui no grupo, tá? Nós temos quedas bem amenas aqui, menos de 3%, né? E então é um dia muito calmo para o Brasil, né? Se a gente colocar todos os índices e tirar o Ibovespa, por exemplo, nós temos Azevedo, que a gente deve falar de Azevedo lá na área de membros amanhã na consultoria de membros, tá? Atenção para Azevedo, dando uma estilingada de cotação, mas é sempre bom lembrar que tá no 1,54, então não resolveu nada, para falar a verdade, né? Não se enganem por percentuais aí inúteis, tá? E aqui na variação negativa, temos alguns ativos sem volume aqui, caindo um pouquinho mais forte, tá? Nada demais, né? A RML3, que eu nem sei que empresa é essa, mas tá com um pouquinho mais de volume aqui, caindo 7,72%. Então, olhando aqui rapidamente, maiores altas e maiores baixas, nós temos um mercadinho aí bem tranquilo para Brasil no dia de hoje. E, obviamente, a gente está muito ansioso para ver ali mais tarde, no fechamento do mercado, como ficará, tá? Mas, obviamente, essas tarifas aí... É um dia interessante de observação. O Brasil passa, de certa forma, muito bem pelo dia de hoje, né? Outros destaques, a gente tem o Oi caindo por 3,64, o nosso Brent não vai muito bem, então petroleiros aqui também não vão muito bem, mas também não despencam, né? E quem surpreende um pouquinho hoje é IRB, tá? IRB tá bem estática, né? Veio de correção na sexta-feira, 0,47,
de queda apenas, até abriu na baixa e tá dando uma reação aí de compra por hora. Mas, olhando aqui uma grande gama de ativos, vocês perceberão que nós não temos tanto apetite de movimentação no dia de hoje, por exemplo, tá? Então, realmente é um dia um pouco mais de observação, né? O setor educacional corrige um pouquinho mais grande, ó, que horror, Deus me perdoe, né? Um pouquinho mais... eu quero falar aqui de afinco na queda, né? Ainda mais anime 3, né? Cogna um pouco mais tranquilo aqui, ainda naquela região do 1,40, percebam, né? Ativos que não estão caindo muito hoje, é um bom sinal, tá? Sempre olha o contexto dos últimos pregões também. Obviamente, varejo corrigiria um pouco mais forte hoje, e é engraçado, né? Mesmo com as curvas de juros caindo. Quem vai bem hoje, surpreendentemente também, é Eletrobras, né? Já chegou a beliscar ali perto do 37, deu tchau lá pro 35,89, né? E segue subindo para alegria de quem vos fala aqui. Eletrobrasinha é linda, maravilhosa, tá? Grandes bancos, enfim, a gente vai ver um pouquinho mais de tudo isso lá no nosso querido fechamento diário, tá? Embraer corrigindo um pouquinho também, né? Azul 4, uma surpresa um pouco desagradável. Eu pegou o 4 aqui rapidinho, 5,29, enfim. Movimentos, né, galera? Mercado, sempre a gente tenta uma previsibilidade, mas às vezes essa previsibilidade ela não chega, que é o caso do dia de hoje. Por exemplo, até o final do pregão, o dólar pode negativar e o Ibovespa pode positivar, né? A gente não sabe, ou vice-versa. E o Ibovespa pode aguçar aqui a paulada para 1% de queda e o dólar pode subir de volta lá para os 5,964, aumentando essa alta para 1,6% praticamente. Então, mercadinho, sempre lembrem-se, né? Que nós não sabemos nada, nós seguimos alguns padrões, né? Algumas ideias, algumas análises, né? Olha lá, só enquanto eu tô falando, o dólar tá caindo, né? E o nosso mercadinho aqui, mini índice, tá dando uma bela de uma alta. Daqui a pouco o Ibovespa deve corrigir, ó, 0,12 agora de queda apenas, né? Um mercadinho sempre surpreendente. Talvez a gente ainda precifique esses DIs até o final do pregão para refletir no Ibovespa, né? Eles estão, DIs aqui estão aguçando queda, tá? Então é um dia emblemático para o Brasil, passando praticamente imune a esse dia do tarifaço, tá? Nós estamos vindo de um mês de janeiro muito forte e aparentemente o mês de fevereiro não quer parar essa alta, tá bom? Então anote aí, mercadinho dando o exemplo aí brasileiro versus mercados globais, tá? Enfim, comenta aí, deixa o like, atenção para os ativos, compartilha, vire membro do canal se você quiser saber mais, me acompanhar mais perto, participar da consultoria de membros e conteúdos exclusivos em geral. Tamo junto, partiu!